paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 25. Nós vamos ler o versículo 28. Primeira Samuel 25, versículo 28. Amém? Diz assim: perdoe a transgressão dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. Amém? Podeis assentar? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, porque é sempre um privilégio falar da palavra dele, uma responsabilidade muito grande, mas estamos aqui para servir a Deus. Agradecer ao departamento da família, o irmão João, a Laodiceia, pelo convite. O irmão João, eu estou querendo evitar de passar perto dele, sabe, pastor? Que a gente passa perto dele, aí a gente nega, aí passa um mês, ele vem, mas amém. Graças a Deus. Irmãos, a minha voz, ela não está muito boa, eu estou sentindo a garganta. Então, os irmãos vão me perdoando se eu der umas pausas para dar uma limpada na garganta. Amém? Essa história, em 1 Samuel 25, vai nos narrar a história de Abigail, que provavelmente os irmãos conhecem. Abigail, seu esposo Nabal e Davi. Eu quero abordar com os irmãos, ponto a ponto, alguns versículos e tirar lições, aplicar nas nossas vidas. Porque essa é uma história que dá para tirar muitas lições. E eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele vai falar contigo hoje. Amém? Se a gente iniciar aqui no versículo 25, no capítulo 25, versículo 2... vai falar que havia um homem em Mamon que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e o nome desse homem era Nabal. O que quer dizer Nabal? Nabal quer dizer insensato. E aqui, mais adiante, a gente vê que o escritor de 1 Samuel vai definir Nabal. Olha só como ele define Nabal. Ele fala assim, ó. Eu acho que eu vou ler naquela versão lá. 25, 3. Olha como ele fala. Nabal e sua mulher Abigail. E era a mulher de Nabal, de bom entendimento e formosa. Olha a definição de Abigail. Abigail, o nome dela quer dizer alegria do pai. Pensa, ser a alegria do pai. E ela diz que ela era de bom entendimento e formosa. E olha o que quer dizer, o que fala, como o escritor de 1 Samuel define Nabal. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Quem era Caleb? Um dos espias que foi lá em Canaã, somente ele e Josué, voltou falando, é nosso, o Senhor vai nos dar e os outros. Então, ele era descendente de Caleb. Só que pelo jeito ele não aprendeu, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele era duro e maligno de obras. E aí aqui eu já quero trazer para nós. Como as pessoas têm nos visto? Qual que tem sido o nosso testemunho? Quando as pessoas olham para nós, como que elas nos definem? Como que nós temos sido enxergados pelas pessoas? Em 2 Coríntios 3:3, Paulo diz que nós somos cartas lidas pelos homens. Como que tem sido? Nós temos sido luz? Nós temos refletido a glória do Senhor? Ou nós temos sido como Nabal? E Nabal era conhecedor. Nabal era judeu. Era descendente. Então pode-se dizer que Nabal
ele conhecia como nós. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer que ele era duro e maligno nas obras. Às vezes, nós podemos até conhecer, mas nós temos praticado? Nós temos sido luz? Nós temos refletido a glória do Senhor? Em Mateus 5,16, Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso diz de testemunho. Para que o Pai que está no céu seja glorificado através das suas boas obras. É algo que nós devemos analisar. Como nós temos sido vistos pelas pessoas? Será que nós temos sido vistos como alguém que através da nossa vida nós temos glorificado a Deus? E aí, continuando aqui, fala de Nabal, de Abigail, e fala que Davi, ele estava, para contextualizar a história, Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Então Davi, ele vivia no deserto, vivia se escondendo, e juntou-se a ele 400 homens, em média de 400 homens, que eram aqueles revoltados, mas estava ali com Davi. Sob a influência de Davi, nós vamos ver que eles se tornaram grandes guerreiros. Olha só como é importante. Quando nós tememos ao Senhor, nós influenciamos quem está à nossa volta. E Davi ali fugindo de Saul, e se escondendo no deserto, mas ele lutava pelo povo de Deus. Ele lutava contra os filisteus, ele protegia o povo de Israel. E não foi diferente com os moços de Nabal. Eles estavam ali no deserto, cuidando das ovelhas do seu senhor. E Davi e os seus moços protegeu eles, cuidou. Porque naquela época no deserto, tinha muitos ladrões, muita coisa que poderia acontecer. Mas fala que Davi e os jovens que estavam com ele protegeu aos moços de Nabal, aos servos de Nabal. Mas o que aconteceu? Então, quando chega a hora de tosquear as ovelhas, que Davi fica sabendo, e naquela época, quando ia tosquear as ovelhas, fazia-se uma festa, era motivo de celebração. Os israelitas comemoravam, eles faziam um banquete, davam festa, e chamavam ali os vizinhos, e ajudavam os pobres. Então, Davi pensou, agora é o momento, eu já protegi, já fiz a minha parte, eu vou mandar os meus jovens lá, para pedir para Nabal um auxílio. Ele estava fugindo de Saul, ele não tinha da onde tirar o sustento, então ele contava com a ajuda. E aí o que aconteceu? No versículo 6, diz que os moços chegou até Nabal, e Nabal simplesmente os desprezou. Eles chegaram com humildade, chegaram em paz até Nabal. E Nabal, no versículo 10, ele fala: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Irmãos, quantas vezes nós vamos ser menosprezados por quem nós somos? Davi era alguém que já tinha sido ungido para ser rei de Israel. E Nabal simplesmente o desprezou, o desdenhou. Isso acontece conosco. Todos nós passamos por críticas, por calúnias, mas agora a questão é como que nós reagimos quando nós somos criticados e caluniados. As críticas, quando alguém nos critica e nos calunia, elas vão nos definir ou elas vão nos refinar? Porque aqui nós vamos ver que quando os moços, os jovens de Davi voltam e relatam para ele, Davi então fica furioso. Fala, eu vou lá, eu vou acabar com tudo, eu não vou deixar nenhum ser do sexo masculino vivo e vou destruir. E aí? Como que nós temos agido quando nós somos menosprezados? E muitas vezes nós somos por causa do Evangelho, porque nós não negamos a nossa fé. E aí, como nós somos diferentes, as pessoas nos menosprezam.
Mas e aí? Nós temos aceitado e falado, eu sou mesmo e eu vou vingar e eu vou fazer aqui, porque eu não aceito. Aquela frase muito conhecida, né? Eu não levo desaforo para casa. Será que nós temos agido dessa forma? Era o que Davi queria fazer. Davi aqui ficou, e por quê? Ele estava confiando no homem, porque ele tinha ajudado, ele tinha protegido os moços, e ele pensou, ele vai me retribuir. Irmãos, a nossa confiança tem que ser em Deus. Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes Deus nos deixa decepcionar para nos lembrar que é Ele, bem é dele. Muitas vezes nós confiamos, não, vai dar certo, essa pessoa vai me ajudar. E aí não acontece. Para nos lembrar que vem é dele. Ele não falha. A nossa confiança tem que estar em Deus. E se nós continuarmos lendo aqui, quando Nabal fala, né, quem é Davi? Ele está questionando a identidade de Davi. Quantas vezes nós somos questionados e nós ficamos pensando, quem eu sou? Eu não sou nada. Realmente nós não somos nada. Se nós olharmos para nós, nós não somos. Mas Cristo, é em Cristo que nós encontramos a nossa identidade. Em Cristo nós somos filhos amados. Pensa, nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Irmãos, toda vez que o inimigo vir lançando na sua mente que você não é nada, quem é você? Você não consegue. Lembre, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos nação santa, nós somos resgatados pelo Senhor. Não deixe o inimigo lançar na sua mente que você não é nada. Porque muitas vezes nós acreditamos e a nossa atitude é acreditando naquilo. Aí nós começamos a agir como as pessoas muitas vezes nos caluniam, falam de nós. Que nós venhamos sempre lembrar que nós somos filhos amados, nós somos resgatados, nós fomos chamados para boas obras. Quando nós temos certeza da nossa identidade, da nossa paternidade, quem é o nosso pai, nós vamos conseguir viver de acordo com essa realidade. Mas para isso nós precisamos acreditar nisso. E o inimigo, nós temos percebido que ele tem agido na questão da identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. As pessoas vivem em um mundo que um dia é uma coisa, no outro dia é outra. Sabe o que é isso? Porque elas não conhecem o Pai. Mas nós conhecemos, nós podemos fazer a diferença. Assim como Davi fez a diferença na vida daqueles homens que se tornaram grandes guerreiros, nós também podemos influenciar quem está à nossa volta, com o nosso testemunho, com o nosso relacionamento com o nosso Pai, que a nossa identidade vem estar em Cristo, e todas as vezes que o inimigo lançar seta na nossa mente, nós não venhamos agir conforme as críticas, conforme as calúnias, que elas venham nos refinar, nos amadurecer e não definir quem somos, que nós não venhamos agir de acordo com as calúnias, de acordo com as mentiras. E Davi aqui, ele ia agir de acordo com o que Nabal tinha falado. Irmãos, imagina se Davi chega e mata todos ali. Como que ia ser respondida essa pergunta que Nabal fez? Quem é Davi? Da pior maneira possível. Porque Davi já estava ungido rei de Israel. Ele ia matar o seu próprio povo. Davi, que era um guerreiro, que era acostumado a lutar contra os inimigos de Israel. Se ele chega e ele age por justiça própria, ele ia manchar. Ele ia simplesmente manchar a conduta dele diante de Deus. E poderia ser que Davi pudesse até perder a promessa do Senhor na vida dele por fazer isso. Olha só, por causa de uma calúnia. Como que nós temos reagido?
quando nós somos caluniados? Nós queremos fazer com a força do nosso braço? Ou nós esperamos que a justiça é de Deus? Irmãos, não é fácil. Não é fácil. É fácil quando nós ficamos sabendo que estão nos caluniando, que estão falando mal de nós? Não é. Mas vamos esperar no Senhor, porque a justiça é de Deus. Amém? Então, quando os moços chegam e Davi fala, eu vou matar. E aí, o que acontece aqui no versículo 11? Quando Davi sai com os seus homens, com esse propósito, no versículo 11, um dos servos fica sabendo, um dos servos de Nabal, e vai até Abigail. E conta para Abigail, fala, olha Abigail, Davi e os homens dele nos protegeu, eles foram como muros ali no deserto, ele nos guardou, mas ele foi até o nosso Senhor pedir mantimentos, pedir provisão, e ele não quis, ele maltratou, ele foi grosseiro. Irmão, sabe qual é a lição que eu tiro desse servo, que muitas vezes a gente nem ouve falar dele? Ele foi alguém que foi alertar, que foi usado por Deus para alertar Abigail. E através dele foi evitado um grande desastre. Por quê? Já pensou? Se ele só escuta e aí vai reclamar com os outros. Você viu? Não, você viu o que Nabal fez? Não, mas que absurdo, ele é grosseiro, não sei o quê. E aí fica na fofoca. Não, ele agiu com sabedoria. Ele foi no lugar certo, ele foi na pessoa certa. Porque Abigail, no início, a gente não leu que ela era de bom entendimento. Então, ele já sabia. Ele falou, não, vou chegar em Abigail e ela vai ter uma solução. E teve. E aí, o que acontece? Deus usa pessoas para chegar até nós, para nos alertar sobre algo que vai acontecer. Mas aí que tá. Qual que vai ser a nossa atitude? Nós vamos cruzar os braços, falar, não, meu marido é assim mesmo, né? No caso de Abigail, né, gente? Será que não, ele é assim mesmo, não tem o que fazer? Não. A Bíblia fala que ela agiu apressadamente, com urgência. Ela tomou atitude. Deus, Ele usa pessoas, Ele fala conosco para nos alertar. Terça-feira o pastor mesmo falou que não tem nada que acontece na família dele que Deus não avisa ele. E Deus fala conosco também. Só que a questão é, será que nós estamos sensíveis à voz do Senhor? Ou será que nós ouvimos e ignoramos? Porque Deus, Ele usa pessoas para nos alertar, para nós tomarmos atitude, para nós salvarmos a nossa família. E muitas vezes nós somos essas pessoas que são usadas. Irmãos, às vezes tem pessoas que você está vendo, que está passando por dificuldade, que precisa de um conselho, e a gente muitas vezes não faz. A gente só comenta. Deus quer nos usar para ser essa pessoa que vai alertar, que vai falar, olha, faz alguma coisa, está acontecendo isso. Assim como Deus usa pessoas para chegar até nós, nós também podemos ser essa pessoa que vai chegar até o outro, que vai chegar, que vai alertar, que através da nossa vida vai evitar um desastre. E aí, Abigail se levanta então, e ela junta todo o mantimento ali para levar até Davi. E o interessante é que aqui a gente vai ver duas situações. A gente vai ver que era um momento de Abigail lutar para salvar a sua família. Mas ela não salvou só a sua família. Abigail, ela salvou também a promessa de Deus na vida de Davi. Porque se Davi fizesse o que ele queria fazer, poderia ser prejudicado. Ela não pensou só na família dela, ela foi usada para salvar a família dela e foi usada também para que Davi não cometesse um erro, não agisse precipitadamente, fazendo justiça própria, se vingando. E o interessante é que ela teve as armas. Quando ela saiu para agir, nós podemos dizer que era um momento de Abigail lutar e não de Davi.
era o momento de Davi recuar. Porque Davi, ele estava querendo agir por vingança, por justiça própria. Então, aquele momento, mesmo que Davi era um guerreiro valoroso, mas não era momento de Davi guerrear. Vai ter momentos na nossa vida que não é momento de nós guerrearmos. É momento de nós recuarmos. E nós temos que ter esse discernimento. E era o momento de Abigail lutar. E Abigail, ela luta com as armas que ela tinha. No versículo 23, quando ela vai até Davi, fala assim, colocou lá? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do seu jumento e prostou-se sobre o seu rosto. O que a gente vê aqui? A primeira arma que Abigail usou ali, humildade. Ela se prostou ali diante de Davi, naquela situação. Ela era mulher de Nabal, um homem rico, poderoso. Ela poderia ter chegado lá com pompa e falado, mas o que você está pensando? Não, ela teve humildade. Ela se prostra diante de Davi. Ela se rende ali. Nós vemos também que Abigail usou uma arma, que foi a prudência, a sabedoria. Como ela soube argumentar. Como ela fala ali com Davi, fala, olha como que você... Vamos ler. E aí ela chega, coloca no 24. E lançou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Irmãos, olha a humildade dessa mulher. Ela pega a culpa do marido dela, ela fala, não, que seja minha. Deixa, pois, falar a tua serva. Ela já chega se humilhando. E aí ela continua. 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão do seu coração. Ou seja, não dê atenção para o que ele está falando. Porque tal é ele, qual é o seu nome. Que quer dizer? Insensato. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, tua serva. Olha a sabedoria, a humildade dela. Porque Davi estava furioso. Pensa se ela chega arrogante, o que ia dar? E ela fala. Aí ela fala que não viu os jovens, né? Que foi até Nabal. Então, nós temos que saber o momento certo de lutar e as armas que nós vamos usar. Porque muitas vezes é o momento de nós agirmos. Só que aí a gente não age da maneira correta. E nós temos que buscar esse discernimento no Senhor. O momento de nós agirmos, de nós guerrearmos e com quais armas. Aqui nessa história, a gente vê que era o momento de Abigail agir. De Abigail lutar e não de Davi. Era o momento de Davi recuar. Por mais que ele fosse um guerreiro, não era o momento. Por quê? Porque ele estava querendo guerrear a seu favor, em justiça própria. Aí nós vamos para o versículo que a gente leu no início. Olha o que fala, o 28. Abigail ainda falando, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Falando sobre a descendência de Davi que ia permanecer no trono, e assim aconteceu. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. É aí que está. As guerras que nós devemos guerrear são as guerras do Senhor e não as nossas. Davi, ele ia guerrear ali simplesmente por vingança. O Senhor não estava nesse negócio. Olha o que fala em Romanos 14, 17. Não. Em Romanos 12, 19. Olha só o que fala. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, assim diz o Senhor. E Davi, ele estava agindo por vingança.
Ele estava querendo agir, fazendo justiça própria. Nós devemos lutar as guerras do Senhor. Você tem lutado as guerras do Senhor? Aí você pergunta, mas como saber? Qual que é a diferença? Olha só como é interessante. Se a gente olhar na Bíblia, as guerras do povo de Israel eram em defesa da nação. Era contra os inimigos da nação. Não era uma pessoa querendo fazer justiça própria. Era para crescimento da nação de Israel. Era contra aqueles que vinham contra Israel. Assim é na nossa vida. Irmãos, todas as vezes que nós estamos querendo fazer algo por justiça própria, para mostrar que eu sou melhor, eu sou a boa, você pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. As guerras que nós temos que lutar é as guerras em prol do reino de Deus. E muitas vezes, a maioria das vezes, essa guerra não vai ser em benefício nosso, vai ser em benefício dos outros, dos nossos irmãos. É aquela guerra que é espiritual. É uma guerra que você vai ter frutos eternos, que não tem interesse materiais. Essas são as guerras do Senhor, as guerras que nós temos que lutar, que nós vamos buscar esse discernimento no Senhor. Sabe, guerras que dão frutos eternos. A gente vê na Guerra dos 9 Reis, quando Ló, o sobrinho de Abraão, é levado, que eles invadem Sodoma e leva. Abraão, ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele poderia ter ficado lá, cruzado os braços e falado, eu não tenho nada a ver com isso. Foi Ló que quis ir para lá, eu não vou me meter nisso. Abraão sai da onde ele estava, vai lá, resgata Ló. E o interessante é que quando o rei de Sodoma chega em Abraão e fala, olha, pode ficar com os despojos, pode ficar, me dá só o povo. Sabe o que Abraão fala? Não quero. Sabe por quê? Abraão não estava lutando por bens materiais, ele estava lutando pela vida do sobrinho dele. É esse tipo de guerra que nós temos que lutar. Aquela guerra que é em favor do outro, que muitas vezes nós colocamos o outro em primeiro lugar. Gente, já pararam para pensar? Muitas vezes nós ficamos tão focados com os nossos problemas, com as nossas coisas que a gente nos fecha. E nós não nos importamos. E o Senhor tem nos alertado. O Senhor tem falado, olha, lute as minhas guerras. É através das nossas vidas. Nós abençoamos uns aos outros. Que nós venhamos estar atento a isso. Quantos estão próximos de nós? E o Senhor quer nos usar para sermos bênção na vida dele. Mas muitas vezes nós estamos olhando só para nós mesmos. Nós vemos que Abigail, ela defendeu a sua família, salvou a sua família, mas ela também salvou Davi de cometer um grande erro. Não foi simplesmente só em favor dela. E aí, Davi recua, Davi volta e fica por isso mesmo? Não. Aí a gente vê lá no versículo 38 e 39, que Nabal é acometido de uma doença e ele morre. O Senhor fala que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quem fez justiça por Davi? O Senhor. Davi não precisou sujar a mão dele. Agora imagine, irmão, se Abigail não tivesse ido até ele, se ele não tivesse recuado, o que teria? Olha o desastre que teria acontecido. Mas porque Davi soube o momento de recuar, ele reconheceu que o Senhor estava falando ali, através de Abigail, e ele recuou, o Senhor fez justiça por ele. E aí, Davi ganha uma esposa sábia, que é Abigail, porque ele casa com Abigail, e ainda herda toda a herança de Nabal. Nabal que não estava querendo dar nada para Davi. É o Senhor quem faz justiça por nós. Mas isso vai depender da nossa atitude. Como que nós vamos agir? Porque se Davi vai lá e faz justiça própria,
nós temos que ter essa sabedoria de saber quais guerras nós vamos lutar. Que não seja guerras pensando só em nós, mas que sejam as guerras que o Senhor quer que nós lutemos. E para finalizar, aqui, fala assim, o Senhor no 28 que a gente leu, fala assim, o Senhor certamente firmará a casa do meu Senhor. Para termos a nossa casa firme no Senhor, fortificada, nós temos que ter discernimento de quais guerras lutar. Nós temos que obedecer ao Senhor. Em Salmo 37, 23 diz, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Que a nossa maneira de viver venha agradar ao Senhor. Que nós venhamos viver de maneira santa, de maneira realmente a agradar o coração do nosso Pai. Porque assim nós vamos ter nossa casa firmada no Senhor. Que nós vamos buscar no Senhor esse discernimento. O momento de guerrear, com quais armas guerrear. E o momento de recuar. Que nós vamos estar atentos à voz do Senhor. E assim como Davi, que ia agir precipitadamente, mas ele parou e escutou o Senhor falando através da vida de Abigail, que nós venhamos também ter essa humildade, essa consciência de saber o momento, de recuar, de mudar, falar, opa, eu estou indo aqui, não é assim, vou voltar. Que o Senhor nos dê graça e que nossa casa venha estar firme no Senhor, que o Senhor nos abençoe. Amém? Agradeço a minha oportunidade.